Minhas irmãs amadas, graça e paz de Jesus. Que privilégio enorme estar aqui com vocês. Meu coração está muito alegre pela oportunidade de servi-las. Eu não venho de uma família tradicionalmente evangélica. Eu fui o primeiro que o Senhor chamou lá em casa. Eu venho de 4 gerações de família totalmente disfuncional, marcada por bebida, por um monte de coisa ruim. E eu conheci Jesus através da minha tia Bisa. Eu sou um pastor batista. A minha tia Bisa, irmã Cleci, pastor Giovannini, já com a gratidão do convite, ela era membro de uma igreja batista lá no interior do meu estado, na roça. Eu fui passar férias com ela, ela me levou na escola bíblica de férias para crianças. E ali eu tomei a minha decisão por Jesus. Era uma igreja batista e desde então a minha caminhada tem sido na igreja batista. Nessa altura do campeonato, a minha tia Dília, em saudosa memória, já tinha mais de 70 anos. Quando eu voltava para casa, em Guarapari, umas 3 horas de carro de onde ela vivia, eu não tinha quem me levasse à igreja. Meu pai era tetraplégico, a vida dele foi em cima de uma cama. Para minha avó e para as pessoas da minha família, igreja era irrelevante. Então a titia, com mais de 70 anos, saía num golzinho 1000 e andava 3 horas de carro todo domingo para me levar na igreja. 3 horas para ir, me levava para a igreja, almoçava com a gente, 3 horas para voltar, porque ela é corista, lá na roça o coro canta toda noite na igreja. E ela voltava. E titia tinha um negócio, titia, ela não passava da 3ª marcha no carro. Essas 3 horas, e o problema não é isso. Ela não passava da 3ª marcha e ela corria, ela capotou 8 vezes. Ela era conhecida na família como a tia Highlander, né? E a tia Dília fez esse investimento em mim. Durante meses, ela andava 3 mais 3, 6 horas de carro por domingo para me levar na igreja. Hoje eu sou pastor dessa igreja que ela me levava, a primeira igreja batista em Guarapari. Mas eu estou dizendo isso tudo só para dizer o seguinte, já já eu vou pregar, só um testemunho breve. Eu estou aqui hoje na igreja cristã de Nova Vida, e a titia, apesar de ser batista, quando ela conheceu Jesus, foi numa cruzada do bispo Robert McAllister, no Rio de Janeiro. Ela era funcionária do Banco do Estado da Guanabara, e um dia o bispo Robert McAllister, ele fez uma cruzada, e a minha tia entregou a vida a Jesus através das palavras dele, foi batizada por ele. Então, para mim é muito simbólico estar hoje com as irmãs da Igreja de Nova Vida, porque de uma certa forma faz parte da história da minha conversão. Tive o privilégio de batizar o meu pai, uma semana antes dele falecer. Tive o privilégio de batizar a minha mãe. Tive o privilégio de batizar a minha avó. E posso dizer hoje com muito carinho que eu e minha casa servimos ao Senhor. E a boa notícia é que se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 15. Os irmãos me perdoem, quem conhece sabe que eu gosto de ir direto para o texto, mas eu precisava dar esse testemunho aqui, pastor Giovannini. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero lhes falar sobre o Deus que surpreende a mulher. O Deus que surpreende a mulher. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor, perfeita, atual, inerrante. E rogamos nessa hora que o mesmo Espírito que revelou essas palavras ilumine os nossos olhos, para enxergarmos além das letras. O Senhor conhece a história de cada uma das minhas irmãs, e rogo que a tua palavra as alcance, em nome de Jesus. Amém. As mulheres sempre tiveram um lugar muito especial no ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas, o capítulo 8, nos ensina que as mulheres fizeram parte do sustento do ministério de Jesus. Susana, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Muitos milagres realizados na Bíblia Sagrada foram protagonizados por Jesus na vida de mulheres. Na apresentação do Senhor Jesus no templo, cumprindo a lei de Moisés, depois que Simeão expõe o seu cântico, a Bíblia lança a luz para Ana, uma profetisa, viúva há muitos anos, que adorou e bendisse o nome do Senhor. Jesus encontra uma mulher à beira do poço de Jacó. Jesus conhece a história dessa mulher, sem ela nunca o ter visto, e ela se transforma na primeira missionária, a primeira que volta para sua terra com uma boa notícia, com uma boa nova. Jesus termina, segundo o registro de Lucas capítulo 7, de curar o servo de um centurião romano, e ele anda 50 quilômetros de Cafarnaum até uma pequena cidade chamada Naim, 10 quilômetros sudoeste de Nazaré, e lá ele também encontra uma mulher, uma viúva, uma senhora que estava num desespero muito grande, porque depois da sua viuvez, a sua única companhia era um filho. Ela só tinha um filho, e o seu filho morre. Mas o texto diz que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou no caixão, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levantou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. As mulheres, portanto, estão nos evangelhos. As mulheres, portanto, fazem parte da história da nossa fé. Aqueles que inconsequentemente dizem que a Bíblia é um livro machista estão absolutamente equivocados. A Bíblia é um livro que deu valor às mulheres. A Bíblia é um livro que dá esperança às mulheres. Aliás, o Senhor Jesus, para cumprir a profecia, poderia ter vindo ao mundo de várias maneiras. Deus poderia ter enviado Jesus por um cometa. Deus poderia ter enviado Jesus numa carruagem de fogo. Deus escolheu a santidade de um ventre. Deus escolheu uma mulher. Por isso que as mulheres são tão preciosas ao Senhor. A mulher que nós vamos estudar no final dessa manhã, nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos a sua origem. É uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia. O que está acontecendo aqui? Tudo o que nós entendemos por Israel nas páginas do Novo Testamento, trata-se de uma colônia do Império Romano. Um império muito grande, que dominou quase o mundo todo daquela época, e tinha uma colônia, e essa colônia era Israel. Essa colônia vinha dos filhos de Abraão, dos herdeiros da promessa, das tribos de Israel. E essa colônia era conhecida à luz da crença judaica, à luz da Torá, como o povo escolhido de Deus.
Então Jesus nasce nessa porção de terra. Jesus nasce nessa terra escolhida. Jesus nasce nessa terra, aquele tempo, exclusiva de Deus, os filhos de Abraão. E além das fronteiras de Israel, ficavam os outros povos. E esses outros povos eram conhecidos como gentios. Gente que não é da linhagem de Abraão. Gente que não era herdeira da promessa feita a Abraão, porque nasceu do outro lado da fronteira. Essa mulher, diz o texto, está nas regiões de Tiro e Sidom, uma região má, uma região promíscua, porque você vai se lembrar comigo, um dos piores momentos na história de Israel no Antigo Testamento, foi quando Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher chamada Jezabel, que introduz culto a Baal no meio do povo de Deus, que se entrega à idolatria, que se entrega à feitiçaria, essa mulher chamada Jezabel, irmã Cleci, vem de Sidom. Porque Jezabel era rainha de Israel, porque casada com Acabe, mas Jezabel era princesa de Sidom. Ela era filha do rei de Sidom, daquela época, Etbaal I. Então, Sidom, a terra onde vive a mulher desse texto, é uma terra amaldiçoada, é uma terra promíscua, é uma terra má. O profeta Elias, por exemplo, esteve nessa terra. Os discípulos não iam nessa terra. Sabe por que Jesus está lá? Porque o evangelista diz em Marcos que Jesus foi tirar um dia de folga. Então ele queria ir para um lugar em que ele fosse desconhecido. E somente por isso ele sai do território de Israel e chega em Tiro e Sidom, terra amaldiçoada. E lá ele encontra uma mulher desesperada, uma mulher que precisava ser surpreendida por Deus. E a pergunta que eu quero responder ao longo da próxima hora é: por que uma mulher precisa ser surpreendida por Deus? Por que uma mulher precisa ser surpreendida por Deus? Queria que a sua Bíblia ficasse aberta, nós vamos olhar cada um desses versículos. Em primeiro lugar, repare comigo, por favor, o versículo 22. Porque na vida nós experimentamos situações sem resposta. Porque na vida nós experimentamos situações sem explicação. Olha o que diz o verso 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Em primeiro lugar, Deus precisa surpreender essa mulher, porque essa mulher está experimentando uma situação inexplicável. Eu não sei quantos aqui estudam teologia. Eu estudo, mas eu não tenho essa resposta. Por que a filha dessa mulher está endemoniada? Qual é a razão? Tudo nos leva a crer que se trata de uma moça de pouca idade, uma filha que ainda mora com ela. Por que uma filha que ainda mora com a sua mãe estaria possessa? Pergunta para essa mulher: por que a sua filha revira os olhos? Por que a sua filha virou uma marionete do diabo? Por que a sua filha virou um fantoche das trevas? Pergunta para ela. Sabe qual que é a resposta dela? Eu não sei, eu só sei que isso me faz sofrer. Por que a sua filha virou um boneco da serpente? Por que a sua filha foi subtraída na sua consciência por Satanás? Por quê? Eu imagino as acusações que essa mulher sofre. A senhora abriu alguma legalidade. A senhora não soube criar sua menina. Porque todas as vezes que acontece uma tragédia na nossa casa, aparecem 1001 especialistas para dizer por quê. Aconteceu isso com seu filho, mas a culpa é sua. A senhora negligenciou. A senhora saiu para trabalhar e deixou seu filho em casa. A senhora fez isso.
Porque aparecem 1001 especialistas querendo dizer por que a tragédia chegou. A tragédia chegou porque você não vigiou. A tragédia chegou porque você não foi domingo na igreja. A tragédia chegou porque você não deu uma oferta. Aparecem os especialistas para dizer por que a tragédia chegou. As pessoas falam, essa mulher tem uma filha endemoniada. Essa mulher tem uma filha possessa. E a pergunta é por quê? A resposta é, não sei. Tenho a menor ideia. O que aconteceu? Será que essa mulher passou perto de um centro de qualquer coisa ruim? Será que essa menina foi alvo de um feitiço? Não sei. Pergunta para essa mãe. A mãe vai dizer, não sei. Eu só sei que eu não consigo dormir por causa da situação da minha filha. Não sei. O que eu sei é que eu não consigo parar de chorar vendo a minha filha sofrer. A minha filha revira os olhos. A minha filha abre correntes. A minha filha fala com uma voz grossa que não é a dela. O diabo chega dentro da minha filha, joga a minha filha no chão, convulsiona a minha filha. E eu não sei porquê, gente. Vai dizer essa mãe, eu só sei que eu choro. Eu não sei se tem alguma irmã entre nós que já chorou por aquilo que não sabe nem o que é. Que já chorou diante de circunstâncias da vida pelas quais e para as quais a senhora não tem nenhuma explicação. Eu tive um professor na faculdade que nós o tomamos por muito arrogante. Ele entrou na sala, primeiro dia de aula, faculdade de Direito, e ele disse assim, atenção alunos, não existe nenhuma pergunta que vocês possam me fazer que eu não tenha resposta. O pessoal falou, oxe, humilde, hein? Mas ele completou, ele disse assim, a maioria das vezes a minha resposta vai ser, eu não sei, mas eu vou dar a resposta. É isso. Tem coisas na vida que a gente não sabe. A vida não tem gabarito. A vida não é uma equação perfeita. Todas as grandes tragédias da história de cada família começaram num dia comum. A pessoa acorda, a pessoa entra no seu carro, está habilitada, andando dentro das normas, tudo direitinho, mas do outro lado da via vem um sujeito alcoolizado, que bate de frente com o carro de quem está certinho. O que está certinho morre e o alcoolizado fica vivo. E com a justiça que temos, nem preso vai. Aí você me pergunta, por quê? Eu te respondo, não sei. Um dos momentos mais difíceis da minha vida pastoral, os pastores aqui vão concordar comigo, é quando você tem que participar de um velório que o caixão é pequeno. Sabe o que é velório de caixão pequeno? É quando morre criança. Participei nos primeiros anos do meu ministério, 4 pessoas num carro, acidente de trânsito, 3 morrem. O pai da moça, a mãe da moça e o filho da moça. A moça fica viva, toda carbonizada. Depois de um tempo internada, ela retoma a consciência. Você imagina o coração dessa moça quando recebeu a notícia, porque ela não sabia. De uma vez só. Você perdeu seu pai. Você perdeu sua mãe. Você perdeu seu filho mais novo. Aí a pergunta dela é por quê? Só existe uma resposta. Não sei. A vida tem os seus mistérios. A vida tem as suas dores. É claro que ninguém nesse auditório concorda com o divórcio, nem eu. Mas é claro que ninguém nesse auditório concorda que uma mulher morra dentro de casa. E quando a pessoa vai casar, e o outro sujeito é um galã, te trata muito bem, 2 meses depois você descobre que é um maníaco, que agride, que bate. Você me pergunta, por quê? Teria você escolhido mal? Seria, como diriam os fatalistas, um grande plano de Deus? Aí eu pergunto, que plano de Deus é esse?
Não sei. A vida tem as suas incoerências. A vida tem os seus pormenores que nos aflige, que nos marca, que nos colocam no chão. A vida coloca à prova as nossas teorias. Com a licença do pastor, repito, a nossa fé é absolutamente contrária ao divórcio, é lógico. E eu sempre vim nessa teoria, e é que eu acredito até hoje, casamento é para sempre. Até que eu tive que atender uma mulher que ia morrer. Ela ia morrer. Ela apanhava de manhã, de tarde e de noite. Era ameaçada de morte. Cadê a minha teoria? Volta para casa e espera a morte chegar? A vida não é teórica. Como diria um amigo meu, na prática a teoria é outra. Por quê? Por quê? Na criação de filhos, a vida não tem gabarito nenhum. Eu conheço gente que, diferente de mim, nasceu em lares funcionais. Sabe o que é um lar funcional? Onde tem um homem, que se chama marido, uma mulher, que se chama esposa. E quando esse homem que se chama marido e essa mulher que se chama esposa resolve ter filhos, esse filho nasce numa família funcional. É o que nós acreditamos sobre família. Mas eu preciso dizer para vocês que eu já vi um monte de menino que nasceu em família funcional e deu errado na vida. Eu tenho amigos que nasceram em prostíbulos e viraram grandes pregadores do evangelho. A pergunta é por quê? A resposta é: não sei. Não sei. É lógico que eu estou criando meu filho numa família funcional e não num prostíbulo. É lógico que é preferível você fazer o que é certo. Aliás, você deve fazer o que é certo. Agora, qual é a garantia? Pais e mães me procuram todas as semanas, gente do Brasil todo, dizendo: nós criamos o nosso filho na presença do Senhor. O nosso filho nunca viu um mau testemunho nosso. Nosso filho agora é um traficante. E a pergunta que a mãe me faz é: por quê? A teologia tem as suas explicações. Nós vamos falar do livre-arbítrio, nós vamos falar na ampla possibilidade de escolhas, nós vamos falar que Deus deu liberdade para que a pessoa escolha, mas teoria não conforta coração de mãe. Teologia não conforta coração de mãe. Meia dúzia de palavras bonitas não confortam o coração de mãe. O que vai confortar o coração da mãe é o filho endireitar e voltar para casa. É isso que consola. Então, por que nós precisamos que Deus nos surpreenda? Em primeiro lugar, porque nós experimentamos situações inexplicáveis. Pergunta para essa dona: sua filha está possessa por quê? Sei lá. Eu sei que um dia eu acordei e ela estava com o olho revirando. Simples assim. As dores sem explicação da vida. E tem coisa que quanto mais você tenta entender, pior fica. É entregar os seus cuidados nas mãos do Todo-Poderoso e confiar que Ele está olhando por você. Mas em segundo lugar, repare comigo, por favor, o versículo 23. Por que precisamos de um Deus que surpreenda? Porque nós experimentamos o silêncio dEle. Porque nós experimentamos o silêncio dEle. Dele quem? De Deus. O verso 23 diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto precisa ser muito bem explicado, para não abalar a sua fé. O que está acontecendo aqui? Essa mulher vem gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, muda a minha história. Senhor, me socorra. Aí Jesus está ouvindo. Sabe o que ele fala? Nada. Fica em silêncio. Jesus não diz uma só palavra. Ela está lá gritando, ela está lá agonizando, e o Filho de Deus está quieto. Você já experimentou o silêncio de Deus? Eu já.
Você já experimentou o silêncio do céu? Eu já. Você já pediu resposta para Deus e Ele não te deu resposta? Eu já. Você já pediu para Deus fazer e Ele não fez? Eu já. Às vezes Deus está em silêncio. Nesse momento nós precisamos entender uma coisa aqui. Deus é soberano. Deus não me deve explicação. Eu venho de uma infância muito complicada e eu nunca perguntei para Deus por quê. Porque Deus não me deve explicação. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o Criador, eu fui criatura, hoje sou filho. Ele é o dono, eu sou pó. Então nenhum de nós tem o direito de questionar o Todo-Poderoso. E nenhum de nós tem crédito com Deus. Isso é uma coisa muito engraçada. Eu sei que na Nova Vida não acontece isso. Mas eu já fui em igreja que o sujeito vai orar e diz assim: Deus, se tenho eu algum crédito contigo, eu falei, rapaz, eu sabia que era rico, mas a ponto de emprestar dinheiro para o dono da prata e do ouro, esse sujeito está podendo. Senhor, se tenho eu crédito contigo, cura, liberta, faça. Crédito com Deus, meu irmão. Qualquer oração que Deus já tenha atendido das que eu fiz, não teve nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é gracioso. Nós somos pó. E muitas vezes a resposta de Deus é o silêncio. O silêncio de Deus às vezes dói, o silêncio de Deus às vezes machuca, o silêncio de Deus às vezes faz os nossos olhos ficarem molhados. Mas eu quero lhe afirmar que até do silêncio Ele é Senhor. Se você vive experimentando o silêncio de Deus, eu vim lá do Espírito Santo para te dizer que Ele é o Senhor do silêncio. Uma das primeiras visitas que eu fiz como pastor num hospital, eu fui visitar um irmão da nossa igreja e eu encontrei na sala de espera uma senhora da Assembleia de Deus. E ela já estava há mais de ano diariamente ali, porque o marido dela estava há mais de ano internada. Então ela estava ali esperando o horário de entrar na UTI. Naquele momento o marido estava na UTI. E aí ela me viu com um adesivo de pastor. Ela falou: você é novinho, né? Eu falei: sou. Você veio visitar alguém? Eu falei: vim. E a senhora? Ah, o meu marido está mais de ano aqui internado. Mas sabe, pastor, o senhor que entende desses negócios aí da teologia, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Ano que o meu marido está aqui internado, Deus não falou nada para mim. Eu já profetizei na vida dos outros. Eu já vim nesse hospital várias vezes. Já liberei palavras em nome de Deus sobre a vida de pessoas. Agora o senhor acredita que o meu marido está aqui há quase um ano e Deus não me disse nada? Eu falei: acredito. E como é que a senhora está com isso? Ela falou: estou ótima. Porque o meu Deus, quando não fala, Ele está trabalhando. O meu Deus, quando está em silêncio, Ele está trabalhando. E eu aprendi cedo que o silêncio de Deus pode até doer, mas silêncio não significa inércia. Silêncio não significa inércia. Ele pode não estar falando, mas Ele está trabalhando. Por que precisamos que Deus surpreenda essa mulher? Porque ela está experimentando o silêncio de Deus. Ela pergunta e Deus não responde. Ela clama e Deus não responde. Deus está em silêncio. Mas em terceiro lugar, repare comigo o restante do verso 23. Por que precisamos que Deus surpreenda essa mulher? Porque experimentamos a impossibilidade dos homens. Porque experimentamos a impossibilidade dos homens. O final do verso 23 diz assim: e os seus discípulos, discípulos de Jesus, aproximando-se, rogaram-lhe:
despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Olha o que está acontecendo aqui. Coitada dessa moça. Jesus está em silêncio. Ela insiste. O texto diz que ela está caminhando e ela está gritando: tenha misericórdia de mim, minha filha está possessa, eu não aguento mais, é uma dor muito grande. Aí o Senhor Jesus em silêncio. Agora os discípulos olham para aquela mulher, ouvem a dor daquela mulher e não fazem nada. Agora olham para Jesus e dizem: Jesus, despede essa mulher, a gente não aguenta a gritaria mais. Ela vem gritando atrás de nós: despede, Senhor. Isso não é problema nosso. Sabe por que nós precisamos que Deus nos surpreenda? Porque nós experimentamos a impossibilidade dos homens. Os discípulos não podiam fazer nada por aquela mulher. Os discípulos não podiam fazer nada pelaquela mulher. Já passou por isso? A medicina não resolve o seu caso? A clínica de recuperação não resolve o caso do seu filho? O terapeuta não resolveu, o remédio não resolveu, o pastor não resolveu, a igreja não resolveu, o governo não resolveu, o gerente do banco não resolveu, ninguém resolveu. É isso. Existem coisas que são impossíveis aos homens. Eu não sei se você se lembra daquela mulher cujo nome não sabemos, mas sabemos que ela estava há 18 anos encurvada. Há 18 anos possessa de um espírito de enfermidade e encurvada. A vida de todo mundo seguia, ela olhando para o chão, ela olhando para a poeira, ela olhando para o pó. 18 anos sem conseguir olhar para as estrelas. 18 anos sem conseguir olhar no olho de outra pessoa. 18 anos marcada pela dor. E o texto sagrado diz: sem de modo algum poder endireitar-se. Sabe o que significa sem de modo algum poder endireitar-se? Significa que ela tentou. Apareceu um ortopedista novo em Israel, ela foi. Depois apareceu um sujeito que aplica ozônio, ela foi. Depois apareceu a clínica de Pilates, ela foi. Depois teve RPG, ela foi. Depois inventaram a cadetinha do Monjaro, ela foi. Ela tentou de todo jeito, mas ninguém conseguiu resolver. É o que está acontecendo aqui. Ninguém resolve o problema dessa mulher. A sua filha é um projeto das trevas e ninguém consegue resolver. Eu vim de longe só para te dizer uma coisa: que aquilo que ninguém resolve, Jesus resolve. Que aquilo que você já buscou alternativa em tudo quanto é canto e não conseguiu, o Filho de Deus resolve. Não existem casos irrecuperáveis para o Filho de Deus. Todo mundo aqui lembra da grande tempestade no mar da Galileia. Talvez o que você não lembre é que aquela tempestade alterou a rota do barco. A ventania fez com que o barco fosse parar em Gadara. Jesus entra lá. Tem um homem. Perdoem a expressão. Esse homem era um animal. Esse homem era um bicho. O texto sagrado diz que ele vivia nu, que ele cavava cova de defunto, pegava o osso do defunto e começava a se bater. Aquela região era à beira da praia, imóvel custava caro. Passou a custar barato, porque ninguém queria comprar imóvel ali, por causa daquele bicho, por causa daquele homem. Ele tinha dentro de si uma legião de demônios. Não era um demônio, eram 6.000. Ele se rebatia com ossos. O texto sagrado diz que muitos tentaram prendê-lo com cadeias, e ele arrancava as cadeias. Um homem indomável. Até que aquela tempestade que assustou os discípulos desvia a rota do barco e Jesus chega em Gadara. Ele olha aquele homem. Ele expulsa a legião demoníaca daquele homem. E o texto diz que o homem ficou vestido,
em pleno juízo e assentada aos pés de Jesus. Se Jesus conseguiu transformar um bicho como esse homem, o que ele não pode fazer por nós? Mas o mais interessante dessa história é que agora aquele homem liberto olha para Jesus, irmã Cleci, e diz assim: eu quero ir contigo. E Jesus diz: não, não vai. Interessante. Não se escandalize, não. Lembra que os demônios fizeram um pedido para Jesus? Quem lembra qual foi o pedido? Nos mande para aquela manada de porcos. Sabe o que Jesus fez? Atendeu o pedido. Aí naquela cidade, depois que os porcos caíram, os comerciantes ficaram com raiva de Jesus, porque eles perderam dinheiro. Aí os comerciantes olham para Jesus e dizem assim: vai embora daqui. Sabe o que Jesus faz? Atende. Agora o homem que foi liberto faz um pedido para Jesus e Jesus diz não. Dá para entender? Não vai. Deixa eu te explicar isso. Primeiro, Jesus atende o pedido dos demônios só por uma razão. Depois que uma pessoa passa por uma experiência traumática por muito tempo, ela precisa ver aquilo que lhe afligiu ser destruído. Quando os demônios são jogados à manada de porcos e a manada é precipitada, o homem viu. Jesus estava curando a mente daquele homem. Está vendo, meu filho? Está tudo morto, não volta nunca mais. Segundo, quando Jesus atende o pedido dos comerciantes abusados, Jesus está dando uma grande lição. Que para aquela população, a vida de um porco varia mais do que a vida de um homem. Conhece gente assim? E terceiro, e para mim isso me faz chorar. Quando Jesus diz para aquele homem: você não vai me seguir, Jesus olha para ele e diz assim: vai para a tua casa. Aí eu quero te explicar por quê. O texto não diz se aquele homem era casado, mas com certeza ele era filho de alguém. O lugar era pequeno. Todo mundo sabia da casa do sujeito maluco que vivia no cemitério. Imagina a mãezinha dele indo fazer compra, o pessoal apontava: aquela é a mãe do bicho. Aquela é a mãe do homem que vive nu, que acabou com aquela região da cidade. Aquela é a mãe daquela vergonha. Aquela é a mãe daquela tragédia. Aquela é a mãe do homem que está abrindo cova, pegando osso para se debater. Que vergonha essa mulher. Os erros dos nossos familiares nos atingem. Claro que sim. Mas claro que sim. Aí Jesus olha para aquele homem e falou: sabe por que você não pode me seguir? Porque você tem que voltar para casa. Você já foi motivo de vergonha há muito tempo. Agora é tempo de alegria para sua casa. Aí imagina ele voltando para casa, e aqui é imaginação mesmo, o texto não diz. Ele bate a porta. E a mãe pensa assim: mais um que veio apontar minha vergonha. Mais um que veio me humilhar. Mais um, meu Deus, o que aquele menino aprontou agora? Mas quando ela abre a porta, ela encontra o filho refeito, o filho são, o filho liberto, dizendo: mamãe, eu voltei. Jesus pode fazer isso com seu filho. Não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. Por que precisamos que Deus surpreenda essa mulher? Porque ela experimentou a impossibilidade dos homens. Os seus discípulos não puderam fazer nada. Lembra como Jesus está no Monte da Transfiguração, provavelmente o Monte Tabor? Aparecem transfigurados em glória, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E quando ele desce com os outros 3 discípulos daquele monte e chega no vale, tem lá um pai desesperado. Seu adolescente está possesso. O demônio convulsiona. O
demônio faz ping-pong com o filho. Ora joga no fogo, ora joga na água, humilhando. Aí o pai olha para Jesus e diz, sabe o quê? Olha que vergonha. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles nada puderam fazer. É isso. Tem coisas que homem nenhum vai solucionar na vida da senhora. Tem coisas que médico nenhum vai solucionar na vida da senhora. Tem coisas que é Deus, Deus e Deus. Mas em quarto lugar, repare comigo o verso 24. Porque precisamos de um Deus que surpreenda a mulher. Porque experimentamos a fase das respostas que não agradam. E é aqui que o sermão começa a ficar ruim. Experimentamos a fase das respostas que não agradam. Olha o que diz o verso 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vou resolver. Aí, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, Jesus está dizendo assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a senhora não é da casa de Israel. A senhora é de Tiro e Sidom. A senhora é cirofenícia. Isso não é difícil de entender, não. As profecias que Jesus veio cumprir estabeleceram pela soberania do Pai que o ministério de Jesus seria em Israel. Ponto. Os descendentes de Abraão, que saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, que parou em Harã. Esse povo é para quem Jesus veio fazer milagre. Depois do Pentecostes, depois que Jesus ascende aos céus e derrama o Espírito Santo, os seus discípulos passam a ser capacitados a fazer milagre em qualquer lugar. Israel e fora de Israel. Mas o ministério de Jesus, as profecias diziam que ele veio para os filhos da casa de Israel. Então, quando Jesus diz assim, filha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus está dizendo assim, não é comigo resolver o seu problema. Não foi para isso que o Pai me enviou. Aí eu percebo que tem uma coisa pior que o silêncio de Deus. É quando Deus não está em silêncio, Ele responde, mas responde o que a gente não quer ouvir. Responde o que a senhora não quer ouvir. Às vezes a resposta de Deus é não. Ou às vezes a resposta de Deus é não agora. Às vezes a resposta de Deus é espera. Às vezes a resposta de Deus é sim. O problema, irmãs, e aí eu preciso de toda a sua atenção aqui. O problema é o seguinte: quando Jesus dá essa resposta, ela continua clamando. Veja aí o próximo versículo, que é o 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Você sabe por que ela continua dizendo, Senhor, socorre-me? Mesmo Jesus tendo dito, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu te explico, porque ela não entendeu nada. Ela não sabe o que é casa de Israel, ela nunca entrou numa sinagoga. Ela nunca leu a Torá, que é o nosso Pentateuco hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela não sabe o que é ovelhas nesse sentido, porque a ideia de Deus como pastor e de seus filhos como ovelhas é uma ideia dos salmos, do saltério dos hebreus. Ela nunca leu o saltério, ela nunca leu o Salmo 23. Então quando Jesus diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela diz assim, hã? O que é isso? Ela não tem categoria cognitiva, ela não tem condições de entender isso. Aí olha o verso 26, Jesus usa uma ilustração para que ela pudesse entender. Porque Jesus é o melhor comunicador da história. E quando ele percebe que a mulher não está entendendo, ele usa uma ilustração. Verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora ele entendeu. O que Jesus está dizendo assim, olha,
tem uma mesa, que é a mesa do meu pai. Nessa mesa do meu pai estão os filhos de meu pai. E os filhos de meu pai, a descendência de meu pai é Israel, é do outro lado do pedágio. Não é aqui. E a gente não pode pegar a comida da mesa e lançar os cachorrinhos. Naquele tempo, né, irmão? Hoje tem psicólogo de pet, tem funerária de pet, tem plano de saúde de pet, tem comidinha peito de frango desfiado do pet. O pet, eu não tenho problema nenhum com pet, tá? Deus te abençoe. Tem gente que cachorrinho é uma terapia. Concorda ou não comigo? Tem gente para quem um cachorrinho é uma terapia, tá? Só que cachorrinho não é filho. Cachorrinho é cachorrinho. No dia que tiver que correr para o pronto-socorro, cachorrinho não dirige. Sabe? No dia que precisar levar no fórum, cachorrinho não chama Uber. Cachorrinho é cachorrinho. Terapêutico. Benção. Tenha cachorrinho. Só não deixe que o cachorrinho te tenha. A senhora é a dona do cachorro e não o cachorro o seu dono. Posso ouvir um amém? Isso é politicamente incorreto, né? Não está podendo mais falar essas coisas. Aí Jesus olha para ela, e aí você discuta com Jesus, não comigo, e Jesus diz, não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. E aí veja só, a ideia de cachorrinhos aqui tem um contexto. Qual que é o contexto? Para os judeus daquele tempo, os gentios eram considerados cães. Um judeu considerava os moradores de Tiro e Sidom como cães. Então, Jesus não usa cães, porque seria grosseiro. Jesus usa cachorrinho. Então, agora ela entendeu. Agora ela entendeu que o compromisso de Jesus em realizar milagres era com Israel. E isso é um problema para nós. Para nós não, porque esse tempo já passou. Agora Jesus realiza milagre tudo quanto é canto. Mas para ela é um problema, porque agora ela está experimentando uma resposta desagradável. Não sei se já aconteceu com você, Deus te responder aquilo que você não queria ouvir. Comigo já. É por isso que nós precisamos que Deus nos surpreenda. Mas em quinto lugar, vamos aos versos 27 e 28. Por que precisamos que Deus surpreenda essa mulher? Fazendo uma pequena revisão aqui. Em primeiro lugar, verso 22. Porque experimentamos situações sem explicação. Segundo lugar, início do verso 23. Porque experimentamos o silêncio de Deus. Terceiro lugar, final do verso 23. Porque experimentamos a impossibilidade dos homens. Quarto lugar, verso 24. Porque experimentamos a fase das respostas que não agradam. Quinto lugar, porque precisamos que Deus nos surpreenda. Porque quando se trata de Jesus, o final é sempre surpreendente. Olha o que diz o verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso aqui, minha irmã, abra os seus ouvidos espirituais. Isso aqui é um mistério tremendo. Primeiro porque diz muito sobre vocês mulheres. Vocês mulheres são maravilhosas, tanto que eu casei com uma. Mas as mulheres têm as suas peculiaridades. Por exemplo, muitas vezes uma mulher diz uma coisa querendo dizer outra. Amor, eu posso ir lá? Claro que pode, meu amor. Aí eu fui. Volto, aquela cara fechada. Mas você não falou que eu podia ir? Podia, mas... Amor, posso ir ali? Não. Aí eu não vou. Daí a pouco, por que você não foi? Porque vocês mulheres, com todo respeito, às vezes querem dizer uma coisa dizendo outra.
Tá tudo bem com você, amor? Tudo. Olha a resposta dessa mulher para Jesus. Jesus agora diz assim: não é lícito tirar a comida da mesa e lançá-la aos cachorrinhos. Em outras palavras, não vou resolver o problema da sua filha, não. A sua filha é gentia, não é judia. A sua filha é cananeia. Aí ela olha para Jesus e diz assim: sim, senhor. Você acha que ela está querendo dizer sim, senhor? Sim, senhor, eu topo ser a mãe de um demônio. Sim, senhor, eu topo ser a mãe de uma garota possessa. Sim, senhor, está ótimo ver minha filha rebulhando o olho, abrindo ferro, gemendo, convulsionando. Legal, senhor. Valeu pela atenção, estou indo. Deixa eu pegar a minha endemoniada aqui e voltar para casa. Você acha que essa mulher queria dizer sim, senhor? Porque é assim vocês, irmã, com todo respeito. Ela está dizendo sim, senhor, mas ela queria dizer o quê? Não, senhor, pelo amor de Deus, resolve o problema da minha filha, moço. Você não é o todo-poderoso? Você não é bom? Aí olha a parte final da resposta dela. Até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que é isso, irmã? Humildade. Há um coração quebrantado e humilde, Jesus nunca rejeita. Você sabe o que essa mãe está dizendo? Eu não quero assento na mesa não, Jesus. Eu já entendi que a mesa não é para mim. A mesa é para os filhos de Abraão. A mesa é para a turma de Israel. Eu não estou querendo assentar na mesa não, Jesus. Basta uma migalhinha caída no chão. Porque uma migalhinha caída no chão da mesa do Senhor pode libertar minha menina. Quando Jesus ouve aquilo, migalhas nas suas mãos são apenas migalhas, mas migalhas nas mãos do Todo-Poderoso são um grande banquete. Agora ouça isso aqui. Onde é que Jesus está? Nas regiões de Tiro e Sidom. Sidom é terra de Jezabel. 950 anos antes, sabe quem estava lá? Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. Diz que Elias, por ordem de Deus, vai para Sarepta. E Sarepta pertence a Sidom. E quando ele chega lá, tem uma viúva desesperada porque não tem o que comer. Ele pede água, ela dá água. Mas quando ela pede pão, sabe o que ele pede pão, sabe o que ela responde? O pouco que eu tenho aqui é para comer eu e o meu filho, comeremos e morreremos. Aquela mulher só tinha migalhas. Parece que Sidom é lugar de migalhas. Mas no poder de Deus, Elias multiplica as migalhas daquela senhora e transforma num grande banquete. Ah, como eu amo a viúva de Sarepta. O texto diz que ela estava apanhando lenha. Mas por que ela estava apanhando lenha se não tinha nada na despensa dela, quase? Porque ela não para de lutar só porque o recurso está acabando. Ela levanta e ela vai apanhar lenha. Vai que é hoje que o milagre chega. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontre trabalhando. E disse Jesus: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus chamou a senhora para apanhar lenha e não para entregar os pontos. Enquanto tem vida, tem esperança. Aliás, na nossa fé tem esperança até depois da morte. Essa mulher está apanhando lenha. Eu amo a viúva de Sarepta porque, segundo, ela não apenas não para de lutar só porque o recurso está acabando, mas ela está disponível. Quando o profeta diz assim, me dá um pouquinho d'água, sabe o que ela faz? Ela vai pegar a água, ela está disponível. Mas eu amo a viúva de Sarepta porque, em terceiro lugar, ela tem prioridade definida. Quando o profeta assim, me dá pão, sabe o que ela diz? Não dou. Porque o pouquinho que eu tenho na despensa é para alimentar o meu filho.
Vai ser a última refeição, comeremos e morreremos. Sabe o que ela está dizendo? A minha prioridade é a minha casa. Entre alimentar o senhor, que eu nunca vi, e alimentar meu filho, o senhor me desculpe. Meu filho, está certíssimo, irmã. Prioridade da gente é a nossa casa. Eu não sei como funciona aqui no Rio de Janeiro, mas lá de onde eu venho, as melhores louças são para as visitas. Fica aquele monte de louça na cristaleira para uma ocasião que nunca vai chegar. Se vem visita, é aquela mesa maravilhosa. Em casa é copo de requeijão, com adesivo ainda. Parece que para o lado de fora é o melhor, para o lado de dentro é o pior. Você vai para o acampamento da igreja, você vai viajar com os amigos, compra roupa nova, pijama novo. Em casa dorme com direta já, Jesus transforma, Minha Pátria para Cristo, Collor 92, sei lá, 90. E para sair é diferente. Parece que em alguns ambientes a nossa casa não é prioridade. Sabe o que acontece quando uma visita derrama um copo de suco de uva na sua toalha branca? A senhora diz assim, não tem problema não. A máquina está aí para isso. Mas se o seu filho derrama o mesmo copo de suco na mesma toalha branca, você acha que eu sou sua empregada, traste? Ninguém me ama, ninguém me valoriza. Presta atenção. Se a visita derrama café no seu precioso sofá, tem problema não, querido, eu limpo. Ah, mas se o seu filho derrama café no seu sofá, ele fica até sem mão. Porque parece que a nossa prioridade já não é mais a nossa casa. Parece que os nossos níveis de tolerância, porta de casa para dentro, é menor do que porta de casa para fora. Deus quer corrigir isso essa manhã. Deus quer derramar um bálsamo de domínio próprio sobre nós. Deus quer derramar um bálsamo de temperança sobre nós, de equilíbrio. O nosso melhor é para a nossa casa. Bem, eu amo a viúva de Sarepta, porque quando o profeta diz assim, eu vim aqui da paz de Deus, do pouco que a senhora tem, me faça um pequeno bolo, porque não vai faltar azeite na sua botija, não vai faltar farinha na sua panela. Ela engole o seu argumento e ela dá um passo de fé. E as migalhas daquela viúva em Sidom são multiplicadas. Parece que Sidom é lugar de migalhas. Em 1 Reis 17, de 8 a 24, Elias multiplica as migalhas de uma viúva. 950 anos depois, em Mateus capítulo 15, texto dessa tarde, dessa manhã, Jesus acolhe o pedido de migalhas. E as migalhas de Jesus libertam a filha daquela mulher. Porque quando se trata de Jesus, até migalha serve. Eu conheço um monte de gente que vive correndo atrás de um caminhão de bênçãos e morre com migalhas. Mas todos que humildemente aceitam as migalhas do Todo-Poderoso, acabam ganhando um caminhão de bênçãos, aleluia. Anote uma coisa no coração da senhora, migalhas nas suas mãos são apenas migalhas, migalhas nas mãos do Todo-Poderoso são um grande banquete. Talvez eu fale com a senhora que chegou aqui com migalhas nas suas emoções, com migalhas de atenção da sua família, com migalhas de respeito dos seus filhos, com migalhas emocionais, com migalhas na saúde do seu corpo. Eu venho aqui te dar uma palavra em nome do Cristo. Se essas migalhas ficarem nas suas mãos, serão sempre migalhas. Mas se você entregar essas migalhas para Deus, Ele transforma num banquete. E agora repare comigo por fim, o versículo 28. Então lhe disse a mulher, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã.
A senhora pode repetir essa última expressão, desde aquele momento, vamos juntos? E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Mais uma vez, e desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Esse é o nosso Deus. Ele surpreende. Ele faz o impossível. Basta uma migalha da mesa de Deus. Uma migalha da mesa de Deus muda a nossa vida. Agora, precisa de humildade, né? Precisa abrir mão do direito de ter direitos. E se humilhar perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele a exalte. Me permita caminhar para a conclusão, já estou falando há quase 1 hora. Jesus só elogia a fé de 2 pessoas na Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda, e apenas 2 vezes Jesus vai elogiar a fé de alguém. A primeira vez está no capítulo 8 de Mateus, no versículo 10. Jesus elogia a fé do centurião romano. Jesus chega em Cafarnaum, e diz o texto que apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Ao que lhe disse Jesus: eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem de autoridade, digo: esse meu soldado vai, ele vai, aquele outro vem, ele vem, aquele faz isso, ele o faz. Verso 10 de Mateus 8, tendo Jesus ouvido isso, admirou-se dele e disse aos que o seguiam: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Essa é a primeira vez que Jesus elogia a fé de alguém. Um centurião romano. Pergunto, ele era judeu? Ele era romano. Ele era funcionário do império opressor. E a segunda vez que Deus elogia a fé de alguém está aqui no texto, Mateus 15, 28. Mulher, grande é a tua fé. Pergunto, essa mulher era judia? Ela era da terra amaldiçoada. Ela era de Sidom. Ela era da terra de Jezabel. Jesus nunca elogiou a fé de um judeu. Mas Jesus elogiou a fé de 2 gentios. Um romano e uma cirofenícia cananeia. Isso nos diz muito sobre Deus. Porque pelo sangue de Jesus, nós somos aquilo que não somos pelo sangue de Abraão. Nós fomos feitos filhos. A sua identidade é de filha amada de Deus. O seu nome não é tragédia, o seu nome não é orfandade, o seu nome não é depressão, o seu nome não é divórcio, o seu nome não é loucura, o seu nome é filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. Eu aprendi com um amigo meu que o diabo sabe o seu nome, mas ele prefere te chamar pelo seu erro. Ou depressiva, ou fofoqueira. Nos vários casos aí, mundo afora, ou ladrão, ou drogado. O diabo sabe o seu nome, mas ele prefere te chamar pelo seu erro. Deus sabe o seu erro, mas prefere te chamar pelo nome. Você é uma filha amada de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E o que mais me surpreende desse texto é que os críticos vão dizer, e eu discordo, que Jesus mudou de ideia. Porque ele falou que não ia libertar e libertou. Ele falou que não ia resolver porque a mulher não era de Israel, mas resolveu. Mas Deus é imutável, Ele não muda de ideia. O que está acontecendo aqui é o seguinte, irmão. Jesus não resiste a um coração humilde. Tudo fazia parte do grande projeto de Deus.
Deus não se atrasa, Deus não erra, Deus não falha, não existe obstáculos na agenda de Deus. Tudo aquilo que Deus quer, Deus pode. E agora a filha daquela mulher está sã. Para concluir, imagine comigo que agora essa mulher vai ter uma bela noite de sono depois de muito tempo. Imagine comigo que agora essa mulher vai dormir dizendo: a minha filha não é mais uma marionete do Satanás. Imagine que depois de anos sem dormir, ela vai ter uma noite de sono tranquila agora para o restante da sua vida. O diabo não mexe mais com a minha filha, eu tive um encontro com Jesus. Eu oro ao Senhor que libere um bálsamo de sono tranquilo aqui hoje. Tem muita mulher sem dormir. E perder uma noite de sono é perder bênção, porque o salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer do pão que tão penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você vai voltar a dormir, minha irmã, em nome de Jesus. Tem bálsamo de Deus para você. Eu quero orar com você e por você. Por que precisamos de um Deus que nos surpreenda? Eu te dei 5 razões. E talvez no final dessa manhã, a senhora esteja precisando ser surpreendida por Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele está aqui hoje. Esse sítio virou um altar de adoração. Ele está aqui. E onde Deus está, Ele cicatriza feridas abertas. Onde Deus está, Ele derrama saúde emocional, Ele organiza a cabeça. Onde Deus está, coisas grandes e firmes acontecem. Onde Deus está, libertação. Com a oração feita aqui nesse altar, Deus pode agir na vida do seu filho, seja lá onde ele esteja. Jesus disse a Nicodemos que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o vento vai soprar aqui nessa manhã. Ninguém controla o vento. Quando o vento resolve soprar, ninguém controla. Ninguém coloca um vento numa caixa. A Igreja Batista não controla o vento, a Nova Vida não controla o vento, ninguém controla o vento. O vento é indomesticável. E ele pode soprar no quarto do seu filho. E ele pode soprar no coração do seu marido. E ele pode soprar nas suas emoções, na sua casa, no seu corpo. Assim como o vento soprou naquela cananeia, ele pode soprar na senhora nessa manhã. Eu quero orar por você e com você. E nós vamos fazer aqui um movimento santo. Feche seus olhos. Se hoje você precisa fazer comigo essa oração, Senhor, me surpreenda. Senhor, passa o seu vento aqui em mim, na minha família, nos meus filhos. É uma chamada só, não tem emocionalismo e nem forçação de barra. Se a senhora precisa dessa oração, saia de onde a senhora está e venha diante do altar do Senhor. E nós vamos nos ajoelhar aqui diante dEle, pedindo a misericórdia dEle em nome de Jesus. Vem bem pertinho, para que o máximo de irmãs possam chegar aqui. E nós vamos clamar o poder do sangue de Jesus. Nós vamos clamar a autoridade do Senhor. Se a senhora não tem condições de se ajoelhar, não tem problema. Vem aqui na frente e fique em pé. Não tem problema. Mas vem cá, dê um passo de fé. E já se ajoelhe orando. Já se ajoelhe clamando o poder de Deus. Eu quero te dar alguns instantes de oração nessa hora. Senhor, me surpreenda. Fala o nome do seu filho para Jesus. Fala o nome do seu marido para Jesus. Fala. Abre a sua boca. Fala, sopra lá, vento. Sopra lá, vento. Deus está aqui. Erga o seu clamor aos céus. Deus está aqui.
Erga o seu clamor, Todo-Poderoso. Deus está aqui. Essa é manhã de mudança, essa é manhã de encontro com Deus. Essa é manhã de cura, cura emocional, cura física, cura espiritual. Derrama suas lágrimas diante de Jesus. Jesus conhece a sua dor. Jesus te chama pelo nome. Quero te dar alguns instantes na presença dEle. Não fique calada, abra a sua boca e peça o socorro do alto. Assim como essa mulher gritou: socorra-me, Senhor, socorra-me, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós pedimos o socorro do alto. Nós imploramos o socorro dos céus. Deus está aqui. Deus está aqui. Você não veio aqui à toa. Você tem um encontro com Deus. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua santa e bendita presença, rogando o Teu poder, rogando o toque de Tuas mãos, rogando que nessa manhã o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor sopre. Há poder no sangue de Jesus, há libertação no sangue de Jesus, há filhos voltando para casa no sangue de Jesus, há casamentos restaurados no sangue de Jesus, há gente voltando a dormir em paz no sangue de Jesus, há cura da depressão no sangue de Jesus, há avivamento espiritual no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Deus, só o Senhor sabe a história de cada lágrima que escorre, a história debaixo de cada joelho aqui. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Nós clamamos, Deus, no poder do sangue de Jesus. Faz algo novo entre nós. Sopra vento, sopra vento, sopra no quarto daquele garoto, Senhor, sopra lá naquela boca de fumo, sopra naquele presídio, sopra naquele hospital, sopra naquele asilo, sopra naquela casa. Nós não estamos ajoelhados diante de um Deus morto, nós estamos ajoelhados diante de um Deus vivo. O Senhor está aqui. Faz por nós como fizestes com a mulher cananeia. Nos surpreenda para a glória do Teu nome. Nos surpreenda para a glória do Teu nome. Nos surpreenda para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do Cristo Filho e que o poder do Espírito Santo sejam sobre as minhas irmãs aqui, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço apertado na sua irmã e diga assim: que Deus te surpreenda. Que Deus te surpreenda.